Eu queria agradecer a presença de todos nessa edição do MAC Encontra os Artistas. Queria agradecer a presença da Mariana Manhães, que aceitou comparecer para dar, enfim, dar seu depoimento sobre a sua produção. Não, tenho certeza, a Mariana Manhães é a primeira artista fora de São Paulo que é convidada para participar desses encontros, que eu acho que a pretensão do museu é, paulatinamente, também começar a ampliar esse escopo, né, para que a gente possa formar, de fato, um panorama abrangente da produção contemporânea brasileira. Então, você é a primeira. Espero que possa voltar mais vezes, e inclusive para ocupar a clarabóia aqui do museu. E, enfim, queria te agradecer muito e eu passo a palavra para você, então, para que a gente possa te ouvir e saber mais do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Bom, primeiramente, quero agradecer ao convite. É um prazer enorme estar aqui em São Paulo. Eu morei 2 anos, quando eu tinha 11 para 12 anos aqui. Eu amo São Paulo. Vocês estão me ouvindo? Está ligado o microfone? Então, eu adoro. Toda vez que eu venho para cá, eu venho com uma felicidade imensa, ainda mais sabendo que eu sou a primeira artista de fora daqui da cidade a apresentar aqui. É um prazer. Então, eu trouxe um monte de coisas. Eu fui me empolgando e separei um monte de fotos, vídeos. A minha ideia é começar pelos primeiros trabalhos que eu pensei, que eu considero trabalhos mesmo. E eu acho que é interessante porque toda vez que eu vou preparar uma apresentação, eu penso, né? Eu não sei explicar muito bem, mas é como se eu desse um passo atrás e pudesse ver um panorama assim, que eu fiz até agora. E é inevitável pensar e refletir no que eu estou produzindo hoje. Então, isso é muito importante para mim, é muito, muito bom isso que acontece. E, bom, eu vou começar aqui a mostrar para vocês. Esse trabalho, Memorabilia 1, foi feito em 2004 e ele participou de uma exposição que teve no Parque Lage, lá no Rio, chamada Exposição 2004. Então, o pessoal resolveu comemorar os 20 anos da geração 80 e fez uma exposição absurda, que foram 5.000 pessoas na abertura. E isso foi ótimo, porque foi assim que eu comecei a entrar no circuito de exposições, porque eu comecei a pensar esses trabalhos com vídeo. Minha formação é como psicóloga, mas ninguém precisa falar isso. Eu me formei como psicóloga, já sabendo que eu queria fazer arte. Eu não sabia direito qual a linguagem que eu teria, né? Na minha família não tem ninguém que tenha seguido por esse caminho. Minha mãe chegou a fazer belas artes, mas não se formou. Foi na época que tinha bombas, essas coisas, e ela acabou desistindo lá no Rio. E eu sou a única pessoa na família que resolveu trilhar por esse caminho. E eu comecei, então, a fazer cursos no Parque Lage, em 97 para 98. Fiz alguns cursos de desenho e tudo, eu não sabia muito bem o que fazer. Aí eu aterrissei lá na aula da Iole de Freitas, fiquei 2, 3 anos lá, e foi quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos com vídeo. E foi uma coincidência, na verdade, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí, que esse computador aqui não é meu, então às vezes eu me perco um pouquinho, tá? Mas isso aqui é o vídeo desse trabalho que foi apresentado no Parque Lage. Eu vou mostrar para vocês, depois eu falo mais um pouquinho. Bom, foi uma coincidência enorme. Eu estava pensando, na verdade, em fazer esse trabalho aqui, me propor para o Itaú Cultural.
Então, esse trabalho é uma cristaleira com vários monitores. Eu tinha inicialmente pensado em fazer os monitores só mostrando os objetos, não tinha essa voz, não tinha os gestos, né? E, por uma coincidência, eu, para gravar as fitas de vídeo, que na época não era nem DVD, era fita ainda, eu tinha que passar por um programa de edição no computador e eu mexi no cursor de alguma maneira e esse bichinho aí, esse objeto, ele fez um movimento que, puxa, é isso que eu quero fazer. E foi, naturalmente, eu inseri a minha voz, que fala um idioma inventado, está acelerado, tá? Minha voz não é assim normalmente, graças a Deus. Então, e eu comecei a produzir esses dois trabalhos em paralelo. Esse aqui, que acabou indo primeiro para o Projéteis da Funarte, em 2004, e esse outro aqui anterior, que foi para essa exposição na... Tá ótimo. Tá bom? Tá melhor assim? E então eu produzi esse também para essa exposição no Parque Lage. E foi ótimo ter ido 5.000 pessoas, terem ido 5.000 pessoas, porque o pessoal da Funarte, que era do júri, viu o trabalho, pôde entender a minha proposta, e aí eu fui aprovada, e aí eu comecei a entrar no circuito de exposições, né? Então, eu vou passando aqui. Isso aqui é um outro trabalho que eu fiz, uma montagem lá no Parque Lage, porque o curso da Iole de Freitas, a gente tinha oportunidades, os artistas que participavam, lá não gosto que chame de alunos, os artistas participantes do curso, tinham essa oportunidade de montar trabalhos ocupando as salas do Parque Lage. Então, isso é um privilégio, né, poder escolher uma sala no Parque Lage. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar lá, é um lugar mágico. E eu escolhi uma das salas e fiz uma instalação com duas janelas, são as janelas da própria sala, que eu filmei, fui lá para fora, alguém ficou com uma cordinha puxando as janelas. Infelizmente, eu não tenho esses vídeos, eu não consegui localizar esses vídeos para trazer. Mas as janelas conversam. E eu acho que eu trouxe esse trabalho aqui para essa apresentação porque foi a primeira vez que eu tirei o monitor daquela posição normal dele, né, apesar dele já ser apresentado descascado nos outros trabalhos. É a primeira vez que eu tiro, né, e começa a ter um corpo. E isso começa a me interessar. Então, o trabalho são duas partes. Deixa eu voltar aqui. Né? Vocês devem estar vendo aqui, nessa parte. Aqui tem é um armário embutido, devia ser um quarto, alguma coisa assim. E eu instalei, né, essa vitrine é do próprio Parque Lage, eu coloquei as duas janelas conversando ali dentro. E esse armário, eu apresentei esse objeto, que é uma luminária que grita quando apaga, quando o monitor se apaga. Então, é como se ela tivesse medo do escuro, né? Então, meu trabalho é muito permeado pela imaginação. Eu olho para um objeto, imagino assim, um comportamento para ele. É o que o Bachelard chama de imagens imaginadas, né? Elas são imagens que passam por um filtro da imaginação e se apresentam de uma outra maneira. Eu gosto muito de Bachelard, então... E aí eu comecei a imaginar que os trabalhos, eu não queria que os vídeos fossem passivos, eu não queria só apresentar os vídeos, eu queria que os vídeos fizessem alguma coisa acontecer no trabalho. E aí foi engraçado porque comecei uma parceria inusitada com o meu pai. Meu pai é engenheiro, sempre gostou de inventar coisas e trabalhou muitos anos em recursos humanos. Aí ele já não estava mais trabalhando com recursos humanos, estava aposentado, e agora ele trabalha para mim. então, ele é meu assistente e ele que monta, né, faz a parte técnica das minhas obras. E aí estava aquele negócio, né, artista desesperado, querendo entrar para um salão, alguma coisa para aparecer. E aí eu comecei a pensar num trabalho que tivesse isso, que o vídeo pudesse atuar de alguma maneira. E aí eu pensei nessa estrutura em forma de hélice e eu pensei, pai, dá para montar alguma coisa que a voz do objeto, né, a voz do vídeo, comande ligue um ventilador,
por exemplo? Ele, dá. Aí pronto, aí não teve mais volta, ele agora é meu escravo para sempre, né? Então, esse trabalho aqui, ele foi para o Salão da Bahia, e também foi uma coisa super importante para mim. Ele, são 2 bules, e os 2 bules falam, e quando eles falam, eles ligam o ventilador que está em cima deles. Então, a estrutura se move de um lado para o outro, é uma conversa sem fim, né? Um loop, né? E os vídeos são em loop e os movimentos são em loop também. Mas não é uma coisa que acontece exatamente da mesma forma. Isso é uma característica do meu trabalho. Nem eu mesma consigo prever o que vai, qual vai ser o próximo passo ali. Porque você tem uma... existem coisas, pode bater um vento, alguma coisa assim, e muda, né, o comportamento. Meus trabalhos são autistas, eles não conversam com os visitantes. Eles eles só conversam entre si. Então, são máquinas autistas. Esse trabalho também foi montado no Parque Lage. Eu estou indo muito rápido, tá bom? Esse trabalho também foi montado no Parque Lage, se chama Portas. Esse eu trouxe o vídeo, vou mostrar para vocês, que é melhor o vídeo do que qualquer outra coisa. E, bom, vamos assistir o vídeo, depois eu falo um pouquinho. São as portas do meu ateliê, meu antigo ateliê, não é mais hoje. E eu instalei nessa sala, que por coincidência tem também 2 portas, uma coisa até que aconteceu meio que na montagem. Eu tinha escolhido essa sala, mas não tinha me dado conta que ela tinha também 2 portas. E, bom, cada uma das portas aciona uma cor de ventiladores em cima dela própria e da outra. Então, fica uma conversa também em loop, né, sem fim. Então, isso tudo tem no meu site. Depois eu vou dar o endereço para vocês. Todo esse material está disponível, inclusive os vídeos também tem no YouTube. Porque eu uso esses vídeos, assim, quando eu escolho um objeto, geralmente é um objeto do meu cotidiano visual. É alguma coisa que eu vejo todo dia, ou que de alguma maneira está presente, né? Então, quando eu usei as janelas do Parque Lage, eu estudava lá e aquelas janelas me diziam alguma coisa. Mesma coisa com as portas do ateliê, né? Então, esses bules, essas louças que eu uso são da coleção da minha mãe. Minha mãe adora louça, tem um monte de coisas em casa. A casa da minha mãe parece um museu. Então, eu pego, às vezes ela não me vê filmando, porque se ela me visse, porque eu pego cordinha, eu puxo, é tudo feito em casa, sabe? Então, esses primeiros vídeos, até mostrar aqui para vocês, isso aqui, verde, aqui embaixo, é uma tampa de um pote, porque eu tinha que usar, porque eu usei uma vitrola para fazer isso. Depois eu comprei uma basezinha giratória, então eu fiquei high-tech, mas na época era uma vitrolinha. Aí, então, é tudo assim feito com cordas, é uma coisa, né? Essas portas, eu pego corda de nylon, fico puxando, depois na edição, eu fatio aquele vídeo e vou criando gestos
e ponham a voz em cima dos gestos. Isso aqui é um outro trabalho chamado Arvorar. É uma árvorezinha e uma nuvem. E a árvorezinha, deixa eu ver se eu trouxe aqui o vídeo. Eu não vou mostrar os vídeos inteiros. Não, esse aqui eu não trouxe. Mas tem depois a gente pode ver no site. A árvorezinha, ela tenta pegar a nuvem se afasta, liga o ventilador e se afasta. Né? E elas ficam assim o tempo todo. É um diálogo que se estabelece. Esse trabalho se chama Buliçosos, já é de 2006. Né? E as coisas foram ficando cada vez mais complexas. Eu queria que não fosse só a voz, eu queria que a voz provocasse um segundo movimento, que provocasse um outro movimento. Então, esse trabalho aqui, ele é bem isso. Esse, infelizmente, eu não tenho registro em vídeo bom, então eu só tenho as fotos mesmo. Esse trabalho teve no Sesc Pompeia em 2008, em uma exposição chamada Arte para Crianças. E foi ótima essa exposição, e ele esteve lá. Então, também é um trabalho que os bullies conversam, né? E quando cada um deles fala, ele impulsiona a estrutura para um lado. Quando ela chega naquele lado, ela aciona sensores e coisas acontecem, ruídos. Então, aquilo que eu falei antes, minha intenção é criar os vídeos de uma maneira que eles possam realmente mexer a estrutura, mudar o comportamento visual e sonoro também do trabalho. Esse trabalho aqui, também eu tenho vídeo, vou lá. Interessante esse trabalho aqui, tem muita fita crepe, estou lembrando aqui, porque tem umas situações engraçadas dessa parceria com meu pai. Meu pai é engenheiro de telecomunicações, então eu comecei a fazer isso e ele queria embutir todos os fios, queria embutir tudo, e eu não queria. Isso aí é motor de para-brisa de Kombi. O meu trabalho exige uma pesquisa enorme do que eu vou usar. Né? Mas aí, voltando à fita crepe. Ele queria embutir tudo, e aí um crítico amigo meu falou, essa fita crepe que você usa é tão legal, e daí meu pai começou a respeitar. Porque pai é pai, quer mandar, né, tudo. Bom, esse vídeo aí é legal porque ele mostra bem perto, assim, o material, né? Então aí tem base de antena, tem tubo de PVC, tem motor de para-brisa. É uma pesquisa enorme e às vezes é uma coisa assim que você tem até umas situações engraçadas, né? Então, meu pai, ele gosta muito disso, pesquisa muito isso também, né? Então a gente conversa, eu digo para ele mais ou menos, eu quero esse movimento, quero uma coisa assim. Às vezes eu já tenho uma noção de que tipo de motor que eu quero usar, às vezes não, a gente parte para uma pesquisa.
Então, esse trabalho aí, eu sabia que eu queria esse movimento, né, para cima e para baixo. E aí eu vi em algum lugar um mecanismo parecido com esse, e ele falou, não, tem esse motor, eu sei que tem motor de para-brisa que dá para fazer isso. Tá bom. Porque a gente sempre se preocupa também de ser uma coisa que seja parruda, né, que aguente, né, ficar numa exposição e tudo. Claro que é um trabalho mais delicado, mas que aguente ficar na exposição lá. Então, motor de para-brisa é uma coisa ótima. Aí chega na loja, aquela história, chega na loja, o cara lá, né, que está acostumado a vender para o mecânico, aí, com a motor, eu quero motor de para-brisa. Para que carro? Aí não tem, não, o que você tem? O cara não consegue entender, ele não consegue, sabe, fazer a venda, você tem que inventar uma história. Aí a gente começou a ter muito problema com o vendedor em loja. Eu falei, pai, você diz que é para sua filha que está fazendo um projeto na feira de ciências da escola. Aí ele fala isso, sabe que as pessoas ficam felizes, ficam mais contentes, porque quando você diz que é para um projeto de arte, tudo, primeiro que o cara acha que você não vai pagar. Segundo é que o cara acha aquilo a maior maluquice do mundo, porque como é que pode alguém fazer arte com um motor de para-brisa de Kombi, né? Então são as situações engraçadas que a gente tem. Isso aí, mais algumas fotos. Esse trabalho aqui é um caso à parte. Por quê? Eu vou mostrar aqui a foto. Puxa, eu não trouxe o vídeo dele, que pena. Bom, vamos continuar aqui. Bom, esse trabalho aqui, é um caso de amor e ódio que eu tenho com ele, porque é engraçado esses trabalhos que tem trabalhos que eu tenho uma relação afetiva muito grande com eles. Então, apesar deles não estarem mais comigo, eu sinto, assim, eu lembro, eu vejo assim a imagem deles no ateliê funcionando, eu tenho uma lembrança assim deles. O Palindrômicos, eu estava montando ele no ateliê e foi quando o curador dessa exposição Arte para Crianças, Evandro Salles, me pediu para visitar o ateliê para ver o que eu tinha, porque ele queria incluir trabalhos meus na curadoria dele. E aí ele foi lá e tudo, esse trabalho, ele estava com a carcaça pronta, mas a inteligência dele não estava pronta ainda, os circuitos, porque o que ele faz é o seguinte, são dois açucareiros, e eles, da mesma maneira, tem o ventiladorzinho, eles ficam se movimentando. Quando eles cruzam um pelo outro, tem duas varinhas. Se aquelas varinhas estão na posição certa, eles trocam de imagem um com o outro. Então, aparentemente, uma coisa simples e tal, usar um comutador. E aí o Evandro foi lá, e era dezembro de, acho que 2006, uma coisa assim, e a exposição... a coleta das obras ia ser em março de 2007. Aí ele olhou, não, eu quero esse trabalho e tal. Era esse e o Buliçosos. Eu quero esses dois trabalhos. Não, eu quero esse também. Mas, Evandro, olha, não está pronto. Não, mas, pô, vê aí. Aí, meu pai, não, acho, pô, tem 3 meses. Olha, o trabalho não fazia o que eu queria. Não, ele deu uma loucura nele, porque tem isso também, eles ganham vida própria, os trabalhos. Às vezes eu tô registrando o trabalho, estou filmando, fotografando, eles não fazem o que eu quero na hora que eu quero. Eu não tenho controle sobre o que eles estão fazendo, né? E esse trabalho aí, eu até hoje, eu ouço o som dele e me dá taquicardia, porque eu acho que ele vai dar um problema. E ele, assim, ele ficou em exposição muitos meses, ele ficou quase mais de um ano rodando aí vários museus. Aqui tem um desenho dele, depois eu vou entrar nessa questão dos desenhos que cada vez está sendo mais importante para mim. E no final deu tudo certo, o Palindrômicos foi para Vale, depois seguiu vários museus. Ele não veio aqui para São Paulo, uma pena. Mas, aliás, veio para uma outra exposição, para uma individual minha, mas numa outra situação. Bom, essa aqui foi uma individual que eu fiz no MAC Niterói. Eu sou de Niterói. Eu moro no Rio atualmente, mas eu sou de lá. Então, eu morei até março do ano passado, eu morei em Niterói, tirando esses 2 anos que eu morei aqui em São Paulo, mas eu era criança ainda, né? E foi muito legal fazer essa exposição lá no MAC Niterói, porque quem já esteve lá
não tem como esquecer daquela vista, né? Uma coisa espetacular, que você quase que é lançado ao mar, assim, você quase não vê o museu, você vê a vista, né? E os meus trabalhos todos, eles falavam da água. Então, eu escolhi objetos, deixa eu dar uma adiantada aqui, depois a gente volta um pouquinho. Aqui dá para ver bem. É um jarrinho que eu chamo de ânfora, e cada um é um, né? Esse aqui é azul e os de parede são jarrinhos. Esse é rosa, né? Os títulos se relacionam, né? Esse é um jarrinho de vidro e o último é um jarro de cristal. Esse não dá para ver muito bem, mas todos eles se relacionam com água. De novo, não foi proposital, aconteceu, e eu acho que muito do meu trabalho, assim, eu só descubro que eu fiz uma coisa legal depois, assim, de um tempo, vejo aquela relação. Na hora eu faço, é muito intuitivo o que eu faço, não consigo planejar muito. E depois eu penso, puxa, que coisa, ainda bem que sorte que eu dei, que eu pensei nisso, né? Mas os jarros, eles ficam respirando, tem um som de respiração. Quando entra e sai a água. Então, ele inspira, aí a água entra. Eles expiram, a água sai. Esses eu tenho aqui. Esse vídeo é maior, eu vou mostrar só um pedacinho para a gente ver. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Ele tem um lado já high-tech, o meu trabalho ele é mais low-tech, né? Isso agora foi um motor de forno de micro-ondas. Aliás, não, um motor de toca-fritas. Bom, esses trabalhos, eles já são upgrade, assim, porque eu comecei a complicar um pouco a questão do funcionamento deles. Então, tem a voz, que é uma coisa. E outra coisa são notas musicais, que até dá para ouvir na gravação, dó, mi e sol. Então, essas notas, quando elas são emitidas pelo vídeo, elas estão em conjunto, né, estão junto com alguma coisa que eles pronunciam, né, elas fazem o trabalho mexer um motor, o outro ou o outro. Então, é uma grande confusão. Assim, cada hora é um motor que funciona e sai o som por cada um desses alto-falantes que vocês estão vendo no trabalho. E também foi uma coisa... primeira vez que eu fiz trabalhos que podem se interconectar. Quer dizer, eu tenho 3 trabalhos diferentes ali, que até nesse caso aqui, esse está funcionando sozinho, tem 2 que estão conectados entre si. Isso quer dizer que, por exemplo, você está tocando uma nota sol em um dos trabalhos, ela é percebida pelo vizinho dele, pelo trabalho vizinho, e então eles mexem uma coisa no segundo trabalho. Então, é como se fosse uma simbiose. Então, eu tenho vários, eu posso conectar, teoricamente, eu nunca fiz isso antes, assim, de conectar vários trabalhos, mas eu posso pegar várias obras e fazer uma grande instalação. É como se fosse vários organismos, máquinas, funcionando em simbiose. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui, ver se eu... esses 2 aqui estão em simbiose. Então, no vídeo é um negócio, eu trabalho ao vivo. Mas eu comecei a usar isso em outros trabalhos também, até hoje é uma questão que me interessa. Também tem comunicação entre eles, isso que está acontecendo é o outro trabalho que está fazendo.
E eles são meio emburrados também. Essa voz, assim, curiosidade também, essa voz é... Porque eu faço tudo em casa, então eu filmo com cordinha, né? Agora eu tenho, né, minha super base giratória, então não preciso mais da vitrola. Mas eu gravo dentro do armário. Então antes eu ia para o armário, né, dos meus pais, agora eu casei, então eu moro numa casa antiga, tem um armário enorme, eu vou lá para dentro, que é o melhor som que eu consigo. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu estou adiantando, depois, quem se interessar, pode ver isso no site, porque os vídeos são muito longos, senão a gente não vai ver. Eu faço muitos trabalhos que são semelhantes entre si, eles são quase gêmeos. Eu tinha ouvido falar que existia essa liga de titânio e níquel, pouca gente conhece. E aí eu falei com meu pai, a gente começou a procurar isso na internet. Aí a gente descobriu que existia um fabricante que vendia isso nos Estados Unidos, então é um momento high-tech, a gente mandou vir dos Estados Unidos um rolo desse fiozinho, então mal se vê mesmo, acho que nas fotos talvez dê para ver melhor. E é um metal que, ao contrário dos outros metais que dilatam, ele encolhe quando é aquecido. Então, quando ele é acionado, quando ele é aquecido, ele encolhe. Ele é usado em nanotecnologia, tem cirurgia, uma coisa super... Não é tão recente, existe desde a década de 60, mas é uma coisa pouco conhecida. E ele dá um movimento exato do músculo, porque ele contrai e aí depois ele relaxa. Então era exatamente isso que eu queria no trabalho. Então a gente conseguiu um rolo disso. E eu tenho até hoje, de vez em quando eu uso em algum trabalho. Bom, aqui as fotos. E os títulos são bem relacionados a essa situação da água, porque eu lembrei da propriedade da água, que ela tem a forma do recipiente que a contém. E esses trabalhos, eles são um pouco assim, porque já que eu posso conectar nos vizinhos, ele vai ter o comportamento que os vizinhos determinam. Aqui são os desenhos que também foram apresentados no MAC. Que se relacionam também, são bullies, e eles trocam essa tubulação interna, uma coisa meio de líquidos. Tá indo bem, assim? Vocês querem que fale alguma coisa? Bom, esse trabalho aqui, o Centrípetas, eu fiz em 2007. E ele é um trabalho que já tem também essa coisa de poder trocar informações, só que eu considero ele como um trabalho só. São 3 estruturas que se interligam da maneira que eu quiser na hora de instalar a obra na exposição. Então, são 2 jarros d'água também, e eles vão respirando e comandando a estrutura. Esse também eu trouxe um vídeo. Engraçado que lá no Itaú Cultural falavam que era o trabalho do avestruz, porque parecem 2 avestruzes, né?
funcionamento dessas estruturas, né? Então elas podiam ligar ou não essas escovinhas que ficavam funcionando. Mas o que eu ia falar daquele monitor ali é que nesse trabalho foi a primeira vez também que eu fiz os trabalhos dormirem, porque é uma situação engraçada. Esse meu tipo de trabalho, se você não tem certos cuidados, a obra vai se desgastando e você vai ter que ter uma reposição de peças grande durante uma exposição longa, como era o caso dessa, né? E aí tem aquela história, então liga durante um determinado período do dia, mas eu não queria isso, porque sempre tem alguém que vai visitar, alguém importante que vai visitar na hora que está o trabalho desligado, né? E aí, como o meu trabalho tem essas possibilidades, ele permite esse tipo de coisa, eu inventei que os vídeos iam dormir. É tipo um espaço de tela, né? Então, os objetos aqui mandam mesmo no corpo da obra. Então, se eles param de mandar informações, nada vai acontecer. Então, os motores não vão, né, ter o desgaste que teriam se ficassem funcionando direto. Então, os objetos eles dormem, aí aquela parte do trabalho para de funcionar, né? E aí, de repente, eles voltam, acordam e voltam a funcionar. Então, o que está acontecendo ali, né? Tá vendo? A tela fica mais escura, o trabalho fica só girando. Eu comecei a fazer isso e tem funcionado super bem. Uma coisa que a própria operação, né, o operacional do trabalho também, ele acaba determinando um pouco de como vai ser. Por isso que não só os trabalhos são orgânicos, como a forma de construir esses trabalhos também é orgânica. Então, às vezes me pedem, faz um projeto me manda um projeto para uma exposição tal. Isso para mim é um sacrifício, porque eu não tenho como fazer, assim, eu faço, me esforço para fazer, né? Mas geralmente o que eu mando de projeto vai ser bem diferente do resultado final, porque tem coisas que só acontecem na hora que você está montando o trabalho. Então, tem um outro, que daqui a pouco a gente vai chegar nele, que aconteceu uma coisa na montagem que fez uma coisa linda lá, um movimento maravilhoso, e aquilo ali virou o centro do funcionamento, né? Então, é engraçado, porque o meu trabalho ele permite esse tipo de liberdade. Vou fazer o trabalho dormir, mas, por outro lado, eu não tenho muito como pré-determinar o que vai acontecer nele. Eu dei o título de isso porque tem uma passagem do Alice no País das Maravilhas que eles falam do Teorema de Frege, que quer dizer, deixa eu ver se eu consigo explicar, mas tem um momento lá, um diálogo entre os personagens, que ele fala, você vai comer isso? Aí, não, mas eu comeria isso se eu soubesse o que é isso. Quer dizer, que isso é uma palavra que pode ser qualquer coisa, né? E também muito parecido com aquela ideia do liquecer, né, que toma a forma do que está em volta, né? Então, esses trabalhos, eles são trabalhos que são pequenos na dimensão, mas que contém neles essa ideia de poder funcionar um conjunto de coisas, né? Então, são trabalhos que podem ser conectados entre si. E esse aqui eu também trouxe. E eles podem funcionar sozinhos também, eles desconectam um do outro
faço deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Bom, aqui mais fotos, né? Então são as tacinhas. Isso aqui também é outro desdobramento dessa ideia, são trabalhos pequenos em dimensão. Foi um período que eu queria mesmo pensar nessa possibilidade de troca entre os trabalhos. E eles têm, então, um corpo menor, né? Então, esse trabalho aqui, que tem um vídeo que dá para ver bem essa possibilidade de trocar, porque eu considero como centrípetas, eu considero um trabalho só, mas que pode ser ligado de várias maneiras. Vou adiantar para a hora que aparece trocando. Isso aqui que é importante. Tem um motor de forno de micro-ondas. Mas agora estão funcionando separados, estavam trocando entre eles. Então, aqui são mais imagens. Esse aqui que é o trabalho que eu falei que aconteceu um negócio durante a montagem e eu achei ótimo e ficou no trabalho, né? Então, Pisca Piscar foi feito também por uma itinerância do Arte para Crianças. Esse só foi mostrado no CCBB de Brasília. Então, infelizmente, ainda não foi para outros lugares. Então, é um lustre que fala e conversa. E lá atrás tem como se fosse é como se fosse um ser que quer ser um lustre um dia. É uma arandela. Então ela tenta fazer os movimentos que o lustre faz, não só no vídeo, mas também no corpinho dela, né? E ela tenta imitar, né, o lustre. Eu tenho também o vídeo deles. E eu vou mostrar aqui no vídeo, vai dar para ver bem o movimento que é esse movimento meio manco, assim, para ficar manco. Isso aconteceu na montagem, eu queria fazer uma outra coisa. E ele ficou trepidando, quando começou a se movimentar, ele ficou trepidando, e aí uma parte toda do trabalho está criada em cima dessa... Isso aí que está acontecendo. Eu olho assim para os trabalhos e meu Deus, como é que foi possível fazer isso? Porque é tanta... E as pessoas normalmente se assustam, né? Eu sou o terror dos coreólogos, isso me faz rir. Agora, olha, minhas obras todas vão com manual, tem tudo, minhas obras vão com backup, a gente tem backup de tudo. Eu tenho que trazer uma foto do meu pai, coisa de engenheiro. Tem caixinha com o nome do trabalho, ano, relação de tudo que tem lá dentro. Então tá numa exposição, deu algum problema, a gente na hora manda o backup. E a pessoa troca. Então, porque quem faz um trabalho como o meu tem que ter certeza que dá garantia. E geralmente os problemas são porque o público mexe.
fiquei em cima da cama dos meus pais com a câmera, um tripé. Quase caí uma hora. Pega mais um motor de para-brisa. Aqui são desenhos. Eu tive um sonho com uns volumes, e aí eu acordei e fiz esses desenhos, 2 anos depois que eu montei o trabalho, né? E aí aqui começa uma história engraçada, que vai chegar onde eu estou agora na minha produção. Eu comecei a pensar em volumes, e eu não sabia como preencher esses volumes. Vocês podem ver que os desenhos, eles parecem infláveis, né? E quando acaba, ficou, né, assim, né? Ele preenche aquele volume, porque ele se move, né? Mas ele não fica o tempo todo preenchido. E eu não sabia como resolver. Isso é uma coisa engraçada, porque às vezes eu quero usar um material, mas ele não funciona no trabalho. Aí eu lembro que a Iole ensinava para a gente, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que o trabalho quer. Então isso nunca me saiu da cabeça. E eu aprendi também a respeitar o que o trabalho queria. Eu tentei com espuma, eu tentei usar vários tipos de coisas, de materiais, e eu não consegui descobrir o que era que o trabalho estava pedindo. Aí agora eu acho que eu descobri, mas eu vou deixar para o final, fazer suspense. Essa aqui é a exposição Dentre, que ficou em cartaz no CCBB do Rio, no ano passado. É um trabalho bem ousado, um trabalho que ocupou uma sala de 150 metros. E é uma situação em que eu começo a pensar não só a voz dos objetos, mas também o comportamento deles na tela, de movimentos. Então, esse trabalho foi o primeiro que eu apresentei, em que... Deixa eu adiantar um pouquinho. Vocês podem ver ali na tela, tem umas coisinhas, né, ligadas à tela. São sensores de luz que percebem a luminosidade da tela. E, então, os objetos que eu escolhi são lâmpadas. E essas lâmpadas ficam transitando, né, cada uma em sua tela. E elas são percebidas por esses sensores. Então, dependendo de onde elas passam, elas ativam alguma coisa na obra. Então, assim, não quer dizer que eu tenha abandonado o som, mas é uma coisa nova que eu estou experimentando, né? Eu vou mostrar também o vídeo, né? E, bom, o trabalho era bem grande, tinha esse trilho que percorria, né, toda a extensão de uma parede. O trilho chegou a ter 12 metros, a parede tem 18, mas na prática ele percorria 12. E esse movimento no trilho era determinado pelo comportamento das lâmpadas nos monitores. Então, dependendo de onde a lâmpada passava, ela ativava o motor de portão de garagem, que fazia ela ir para um lado e para o outro. E aí, esse comportamento influenciava um monitor maior que ficava do outro lado da sala, que mixava as duas imagens das lâmpadas, porque eu tenho me interessado também por essas situações assim, de coisas que podem se misturar. Então, luz, você liga uma luz branca aqui, tem a amarela aqui, o que acontece entre elas, né? Então, esse trabalho é um pouco investigando isso. Deixa eu localizar aqui.
Esse som é uma coisa também que meu pai um dia me mostrou no ateliê. Olha só que legal que eu sei fazer. Aí ele pegou um motor lá e me mostrou que dava para amplificar. Não é não é o som, mas é o ruído do funcionamento. É o próprio motor funcionando que você amplifica. Eu não sei explicar tecnicamente o que é, mas não é um som que você aumenta e põe ele bem alto. Não, é o próprio funcionamento do motor que cria um ruído e aquilo pode ser amplificado. E eu uso isso nesse trabalho. É o motor desse negócio que faz o pêndulo, que é um motor de para-brisa também. Ele, quando funciona, ele é amplificado e sai por esse alto-falante. São 5 estruturas, então você entrava na sala, você percebia que tinha alguma coisa ali acontecendo, uma conversa entre ruídos, sons, as lâmpadas. Deixa eu continuar aqui. Isso aqui são sintaxes. Eu comecei a fazer esses desenhos por causa desse projeto para o CCBB. E isso que eu queria falar. Eu tenho realizado esses esboços, que não são esboços, eu gosto de chamar de sintaxe, porque eles são feitos junto com a obra. É como se fosse assim, um pensamento. Eles não são um estudo, eles não têm o objetivo de ilustrar para, por exemplo, meu pai o que eu quero fazer no trabalho, até porque quase não dá para entender assim, o que é, mas é um pensamento de movimentos, de coisas. Então, eu comecei a fazer isso porque eu uso muito, assim, para fazer um projeto, eu uso muito animação. Eu faço um quadro a quadro em papel vegetal e faço um movimento, porque aí a pessoa que quer ver um projeto, tudo, pode entender melhor o que eu estou pensando, né? Porque, de novo, é muito difícil explicar o que vai ser um projeto meu. E aí uma amiga minha, que é produtora, falou, poxa, mas isso aqui é tão legal, esse quadro a quadro que você faz, tudo. Realmente, tal. E aí eu comecei a usar isso, assim, como uma forma de pensamento do próprio trabalho. Então, eu tenho feito muito isso. Esse aqui eu imagino que vocês tenham visitado a Paralela no ano passado, é o trabalho que eu apresentei lá. Também são 2 lâmpadas e elas também são percebidas por sensores de luminosidade e as coisas vão acontecendo no trabalho, né? Então, o som é amplificado dependendo do que acontece, tem essa coisa do ruído no motor também. Esses motores aí são muito legais, são antena elétrica de carro, né, que eu acho que hoje em dia nem tem mais assim, carro com isso, mas ainda vende. Eles ainda vendem. Eu vou mostrar aqui também o vídeo. Esse aqui está vendo o processo, as coisas lá na parede do ateliê, os desenhos.
muito tempo no vídeo. Parafernália. Esse aqui que eu pedi pro Paulo Reis, né? Falei com ele, ó, me dá uma esquina. Uma esquina ou uma quina? Não, uma esquina. Quero fazer um trabalho numa esquina de parede. E aí ficou sendo esse trabalho, que eu acho que ele funciona também se for, né, numa parede reta, mas não vai ser tão interessante. Acho que essa situação é mais legal. Isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo agora. Bom, chegamos no momento atual. Então, é um trabalho que tá lá no meio da sala, lá no ateliê. Ele é para um projeto, e eu estou testando os materiais. Então, são só fotos assim, de como é que fica o ateliê em época de montagem, né? E algumas ideias. Então, na foto ali da direita, vocês podem ver, tem uma coisa preta, meio retorcida. É um pedaço de pneu de bicicleta. Então, estou querendo fazer um movimento que ele vai torcendo. E eu tentei fazer isso com espuma, só que a espuma, em um dia, ela tem que ser substituída, e não pode. Então, coisa de pneu, de bicicleta, é uma borracha muito forte, então ela está sendo testada direto e está funcionando bem. Então, são coisas assim que vão sendo montadas. Isso aí tá meio... Não adianta se eu mexer aqui, tá? O contraste não está ajudando muito, mas são desenhos também de ideias desse projeto. Ali tem a foto do ateliê cheio de desenho na parede, minha sala, né? E ali um projeto desses que eu tenho, né, a foto da estrutura já montada, mas aí o que eu vou fazer agora? Então, eu quero esse movimento e tal, aí eu vou desenhando por cima da foto. Então, é uma coisa assim que eu acho que, eu não sei, imagino que outros artistas também tenham esse tipo de sensação com relação ao processo, né? O meu processo, ele parece um livro de autoajuda. O tempo todo eu estou descobrindo alguma coisa, descubro uma maneira nova de produzir um trabalho. Cada trabalho é único também, na forma, maneira de produzir. Então, é sempre uma surpresa, né? Então, porque quando você liga o trabalho pela primeira vez, aquilo é uma surpresa, você não sabe o que vai acontecer. Aquilo pode não funcionar, pode queimar uma parte, pode ficar muito bom, e pode acontecer, né, o inusitado, que eu acho que é o mais legal, o acaso, né, como esse trabalho que criou um movimento que eu incorporei à obra. E eu acho que esse tipo de coisa que é o mais legal, porque você está juntando ali materiais, coisas que não são para estarem juntas, elas não são feitas para estarem juntas, e acaba que elas são, né, usadas, e então você liga um monitor LCD num alto-falante que vai ligar um motor de outra coisa, né? Então aquilo ali vai ter uma interação diferente. Então, por isso também que é imprevisível o que vai acontecer. Então, tem umas histórias engraçadas, assim, quando a gente estava montando a exposição do MAC Niterói, também não funcionava. Assim, a gente montou a estrutura do trabalho no ateliê, mas a parte assim, da inteligência não custou a ficar pronta, né? E aí, um dia, a gente estava muito estressado, estava chegando a data, e aquele negócio não ficava pronto, todas as obras assim montadas, e o negócio não ficava pronto.
Aí, meu ateliê ficava perto de uma padaria, aí eu estava super estressada, meu pai estressado. Aí eu falei, vou na padaria. Aí saí, fui na padaria e tal, pensando, ai, meu Deus. Quando eu voltei, tá meu pai chorando. Aí eu falei, pronto, acabou. Ferrou tudo. Aí ele começou, eu nunca fiz uma coisa tão bonita na minha vida. O trabalho tinha funcionado, ele já tinha conseguido ligar o trabalho. Então, assim, tem umas situações que são muito engraçadas. Bom, essa foto aqui é onde eu queria chegar, lembra que eu falei sobre os volumes, né? Então, tem materiais que não dão certo. Então, nesse mesmo do MAC, eu acabei não trazendo, mas tem umas fotos, essas estruturas sonoras que faziam ruído. Eu fiz uma experiência com espuma com elas, mas ficou horroroso. Eu queria usar espuma, mas não ficou bom no trabalho. Eu tenho que respeitar o que o trabalho quer. E tudo isso porque, não sei como, mas eu quero buscar alguma coisa de volume. Eu acho que eu consegui, porque coisa de 2, 3 meses atrás, eu estava vendo o jornal, até uma matéria sobre a feira de arte que vai ter no Rio, e tá ali aquilo, tudo virei. Do outro lado tinha uma matéria sobre o Oscar, mas eu não vi que era sobre o Oscar, eu só vi um saco plástico enorme voando assim. Gente, é isso, é saco plástico, a coisa mais simples do mundo. E, na verdade, a foto era uma imensa estatueta do Oscar coberta por um saco plástico e mostrando os bastidores da montagem lá da festa e tudo. Não tinha nada a ver, até guardei a imagem. E eu agora estou experimentando com um saco plástico. Então, isso aí é um protótipo que tá lá no ateliê, ainda não tem assim, um propósito, né? Mas eu quero agora experimentar. Isso aqui é um movimento, né? Então, tem ali dentro, tem uma ventoinha, e então o saco plástico ele infla e desinfla, porque eu não queria usar inflável. A princípio, não sei, posso até mudar de ideia, mas eu não quero usar inflável. Inflável é uma coisa que você tem que meio que predeterminar o formato. Eu queria uma coisa que fosse mais inusitada. Então, o saco plástico você não tem muito controle da forma que ele vai ter, né? E aqui são esboços em cima dessa ideia do volume, né? São fotos do protótipo já trabalhadas nos desenhos, né? Nos sintaxes. Então, acabou, é isso. Aí tem o meu site. Todo esse material está disponível, quase todo. Está disponível no site. Tem os vídeos também. E agora eu estou no Facebook, então... Quem quiser entrar em contato, é isso. Obrigada. Se alguém quiser fazer uma consideração, pergunta para a Mariana. Sim, eu sou o Bruno Schultz. Eu achei interessante que você estudou psicologia, né? Ninguém é perfeito. Não, legal, imagina. E o que eu vejo assim, esse mundo autista que isso permeia o tempo todo o teu trabalho, né? Uhum. Isso tem a ver com esse curso de psicologia? Alguma coisa te pegou no curso de psicologia lá atrás? Uhum. Ou você rompeu com esse teu passado, quando você começou a ser artista, a trabalhar com arte? Uhum. Como Olha, é que é isso? É um interesse meu, anterior ao curso de psicologia. Eu sempre gostei de observar as coisas, os objetos sempre chamaram muita atenção. Então, desde criança, eu vivo numa casa que tem muitos objetos. Minha mãe sempre gostou, eu vou para a feira de antiguidades, eu adoro também, né? Então, desde criança, eu tenho isso, né, muito forte, né? Família italiana, família que tem as coisas, vai passando, né? Então, assim, tem um interesse. E observar esse comportamento das coisas, né? As coisas existindo no silêncio delas, né? Eu fiz psicologia porque... lá vou eu me justificar, né? Mas eu fiz psicologia porque aquele negócio... Ninguém na minha família era artista, né?
Eu quero, desde criancinha, eu brincava de ateliê em casa. Eu brincava, meu avô e meu pai tinham que entrar e comprar meus desenhos. Então, assim, eu queria fazer alguma coisa relacionada à arte. Cheguei a prestar vestibular para design gráfico. Ainda bem que eu não passei, porque não seria não ia ser a minha linguagem. E acabou que todo mundo na minha família, eu tenho várias tias psicólogas, né? E as pessoas falam, poxa, faz um curso, assim, que se não der certo, você vai ter uma profissão, né? Então, porque afinal a gente vive no Brasil. Quando eu viajo e tudo e falo que me formei em psicologia, lá fora eles têm um pouco, eles não olham isso com bons olhos, sabe? É engraçado, porque quando você é inglês, se você é, sei lá, se você é de uma determinada religião, ou se você é de uma determinada profissão, você tem que fazer aquilo, assim, não é que tem que, mas é mais comum. Então, assim, você vê artistas que cursaram artes, né? Aqui no Brasil é muito mais comum você ter artistas que fizeram administração, engenharia, né? O Paulo Lenflídio, que é meu amigo, ele fez outro curso, ele não fez nada, né? Então, assim, ele fez o quê? Fez arte plástica, mas ele odonto. Não, mas ele fez técnico em engenharia eletrônica, assim. Então, assim, depois ele fez, né, uma coisa como eu fiz psicologia, mas fazendo parquilagem paralelo, né? É isso que eu queria saber, se você tinha feito em paralelo. Fiz em paralelo. Se uma hora se rompeu com a psicologia. Não, teve uma hora que eu quase abandonei o curso. Eu queria ir para cinema. Então, eu cheguei a fazer cadeira de cinema, porque na UF tem um curso de cinema muito bom. Então, eu cheguei a fazer um tempo, uma ou duas cadeiras de cinema. E eu quase desisti. Mas aí eu tive um professor que era muito bom de psiquiatria, não tinha nada a ver, mas me fez, não, eu vou me formar. Vou me formar. E hoje eu faço mestrado em Comunicação e Cultura na UFRJ, que é com 2 artistas, até me orientando é a Kátia Maciel, que está com uma exposição aqui no Museu da Imagem e do Som, com o André Parente. Então, outro dia eu ouvi uma frase engraçada, alguém falando que como é que é? A graduação você conserta no mestrado. Eu ouvi alguém falando isso, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta finalmente, eu tenho um interesse pelo comportamento, por essa observação, né, das coisas, que antecede a minha formação, né? A formação foi uma consequência, e o que eu faço agora é um aprofundamento, né, um mergulho nesse meu interesse. Obrigado. Obrigada. Eu tenho uma pergunta que é mais ou menos um desenvolvimento do que ele colocou, na verdade. Eu queria que você fosse um pouco mais específica isso que ele está colocando do autismo, né? E você mesmo usou esse termo, né, para qualificar de alguma forma esses robôs que você cria. O que me chamou a atenção é que embora ele tenha uma forma, ele tem essa estética graciosa, ele dissimula essas sensações, ele tem o seu charme, né, tem que ter um apelo, assim. Parece que o tempo todo que me vem à cabeça a ideia de relacionamento, né? E essa ideia de relacionamento se dá também o tempo todo por uma espécie de contraponto de 2 universos, da tecnologia e a natureza. A tecnologia é a forma, é esse veículo pelo qual você formata os seus objetos, esses robôs e essas instalações, mas um parâmetro é a natureza, é uma organicidade, uma certa aleatoriedade, um caos, uma mímese da natureza por essas sensações, pela respiração, pelo movimento do músculo, né? A representação é a natureza, mas o meio, a forma é a tecnologia. E de alguma forma, os trabalhos parece que reiteram de novo esses dois polos na forma como você compõe. De novo, sempre são 2 peças, são
sempre aparece, né? Tem uma certa simetria, né? Parece Tem que você uma conversa. tem tem essa polaridade, né? De alguma forma ela é representada na própria composição. Mas o que se verifica, na verdade, é uma frustração o tempo todo, né? Então tem essa, eles não comunicam nada, né? Eles não têm intenção, também não é a sua intenção que eles comuniquem, né? Eles não se comunicam entre si nesse diálogo, né, que você está sugerindo entre eles. Eles também não produzem nada, né? Eles estão em loop, eles são prisioneiros ali de um já estou entrando aí na tua colocação, mas eles são prisioneiros de uma possibilidade de comportamentos. Eles têm assim uma possibilidade de vocabulário ali, né, determinado pelo limite do material que eu uso, né? E eles vão usar aquilo, né, numa conversa inesgotável entre eles, que a gente observa, né, e que eles são prisioneiros dessa conversa. Eu queria chegar justamente aí, né, desenvolvendo assim. Então ela parece lidar com uma ideia de frustração mesmo, ao tempo todo, né, com esse não resultado pragmático, digamos assim, né? Então assim, ele não comunica, eles não se comunicam, né? Eles não produzem nada e ao mesmo tempo também eles não se relacionam conosco, no sentido de que eles não são interativos, ou então a gente não consegue entender essa linguagem deles, assim. Então parece que esse autismo que você comentou, ele se replica em vários níveis, em várias relações o tempo todo, né? E, embora ele seja gracioso e você te seduz, assim, né? Mas ele parece ser um tanto pessimista com as relações humanas, ou então com ser refratário, enfim. Eu queria que você comentasse sobre isso, qual é o seu posicionamento a respeito disso no seu trabalho, se você pensa nisso, se é uma questão, assim. É engraçado, você está falando uma palavra que eu não tinha pensado ainda, que é frustração. Eu achei isso muito legal, mas eu tenho que pensar. Eu acho que eu não vou te dar uma resposta sobre isso hoje. Mas eu acho que é bem isso que eu falei. Eles são prisioneiros de uma possibilidade ali de vocabulário. A sensação é como... Eu estou tentando lembrar aqui, eu li uma coisa do Barthes, que ele fala... eu não vou lembrar exatamente o que é, mas ele fala assim, que o idioma é, antes de mais nada, a impossibilidade de dizer. Então, assim, tudo que eu estou falando agora é o que o meu idioma permite. Tem várias coisas que eu não consigo falar porque o idioma não permite, né? O português, o francês, ou seja lá o que for. Eu acho que é um pouco isso que acontece, né? Então, eles têm ali o vídeo, que é um núcleo de inteligência, vamos dizer assim, do trabalho. E o que pode ser dito por eles, que é o apetrecho que está ligado ali neles, aqueles fios, aqueles cabos. Não sei se eu estou indo assim, para o caminho que você foi, mas eu estou tentando pensar um pouco também, né? Então, tentando pensar nessa questão aí da frustração. Então, quando você tem, né, uma lâmpada que fica respirando, apagando e acendendo tudo, né, mas ela, naquela situação, a única possibilidade que ela tem é mexer um trolley para um lado e para o outro. E aí aquilo é que vai determinar uma outra coisa que vai acontecer do outro lado do trabalho, né? Não sei, estou pensando aqui, eu gostei do que você falou. Tem que pensar. Só imaginei isso, que ao mesmo modo que, em certa medida, se eles são autistas, né, o público vendo também, ele fica numa posição Mas é engraçado isso que você está falando. Eu participei... Que embora, só para concluir, que embora tenha esse mecanismo complexo, né, ele é meio... tem um certo cinismo, assim, porque diante daquilo, você fica entendendo aquele mecanismo que tem uma certa inutilidade, né, pragmática e de comunicação, mas não tem... Mas você também, diante daquilo, também fica frustrado, também de alguma forma, também aquilo se replica na condição de indivíduo dentro do trabalho, né? Você também fica prisioneiro, né? Usando o termo que você colocou. Você também... E daí me vem a ideia de frustração, que você tenta entender, você é inteligível nessas representações que você está usando da natureza, do robô, da tecnologia, desses mecanismos, mas você lembra Ting Li, né, aquelas máquinas impossíveis, e
E aquilo é um fim em si mesmo, né? E você e tudo fica paralisado, né? A máquina está paralisada e você também está paralisado. É isso aí. Você está falando, então, até um pouco mais da frustração com relação assim, ao visitante, né? Que vai ali e aquela máquina está acontecendo ali, ele sabe que tem alguma coisa ali, uma comunicação acontecendo, mas ele tem que se inserir naquilo para poder entrar, né? E tentar compreender um pouco do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo assim, prático. Eu participei do FILE em 2008 e o meu trabalho era o único que não era interativo. E é engraçado porque as pessoas chegam perto, elas acham que a proximidade faz aquilo acontecer, só que aquilo acontece independente de elas estarem ali, né? E assim, eu já tive situações assim das pessoas ficarem mesmo, a pessoa passa e acontece uma coisa, uma coincidência, a pessoa volta, né? Aí faz de novo e tal. E uma vez uma pessoa até brigou comigo, porque não sabia que eu que tinha feito o trabalho. Aí começou a fazer assim e tal. Eu falei, não, ela não está respondendo. Tá sim, ela responde, ela faz isso. Tá. Não, mas não está respondendo. Não, como é que você sabe? Você não sabe nada. Eu falei, não, mas eu que fiz o trabalho. Eu acho que isso é muito intrigante. E aí, voltando ao FILE, eu li num blog, um cara que eu nem sei se é ligado à arte, eu nem lembro que blog que era, mas o cara falou o seguinte, no FILE eu vi um trabalho que para mim falou, não estou fazendo assim uma comparação com os outros trabalhos, mas estou só porque o cara falou um negócio muito interessante, que eu vi um trabalho da Mariana Manhães que era a única máquina que não interagia, aquilo é que é uma máquina de verdade, porque na verdade as máquinas não interagem, o cara na viagem dele lá no blog. Né? Eu não tenho resposta para isso, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Mas essa ideia que você falou, na verdade, eu entendi a frustração no próprio trabalho, eu já transformei em uma outra coisa. Então, eu acho que eu vi uma pessoa... Olá. Oi. É muito engraçado, quando você mostrou o trabalho, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não sei se você conhece a artista, foi a Rebecca Horn. Adoro. Porque eles são quase personagens, são quase vivos. E os primeiros trabalhos me passaram mais ou menos um estranhamento, ao mesmo tempo que uma familiaridade. Porque você usa objetos cotidianos, que, sei lá, eu estou usando meu café da manhã, mas ao mesmo tempo ele está envolto por um monte de fio. Você falou assim, as pessoas têm medo do meu trabalho. Mas você olha aquela estrutura, aquele encoraçado todo, a gente não está acostumado, porque geralmente é tudo escondido pelo design. Eu queria que você comentasse um pouco como que foi a ideia, porque você sempre segue mais ou menos a mesma linha do trabalho, né? Geralmente o trabalho ele segue um vídeo, que é geralmente pequeno, em comparação com a estrutura toda. E essa coisa da fiação. Como que foi essa ideia do primeiro trabalho? Essa fiação, você achou que apareceu? Você pensou em esconder? Como que foi isso? Tá, eu vou até voltar, então, lá na frente, no primeiro trabalho, para a gente falar olhando para ele. Bom, aqui, movido movente. Olha, eu não pensei em esconder, não. Desde o princípio, me interessava traçar aquele movimento invisível de informações ali por aqueles cabos e fios. Né? E eu até hoje, eu monto, quando eu estou montando um trabalho, esse mesmo que eu mostrei a imagem lá no ateliê agora, eu olho assim, eu acho que tem alguma coisa estranha, e daí depois, quando a gente instala tudo e passa os fios, ele faz sentido para mim. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas é assim que eles funcionam para mim. Né? Eu tenho, assim, né, meu pai, engenheiro, querendo embutir todos os fios, né, porque é um risco, um risco para o trabalho, assim, porque você está com aquilo de repente pode prender num preguinho e puxar, né, uma fragilidade. Eu acho que essa fragilidade também me interessa, né, porque aquilo ali, aquela conversa está ali acontecendo, né, os bullies estão conversando
e os ventiladores estão ligando, de repente aquilo é tão frágil, né? Qualquer coisa pode destruir aquilo, é como se uma ideia, né? Você vai, né? E acabou, né? Então eu acho isso bonito no trabalho, tá? Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando no seu trabalho a questão da previsibilidade, né? Porque fiquei pensando assim, que é próprio da máquina a previsibilidade, né? A máquina remete a gente à ideia de controle, né? De controle e projeto, né? Talvez em dois níveis, né? Você contraria. Então é uma coisa. Você falou de uma coisa angustiante, né? É angustiante, né? Você vê uma conversa da qual você, várias coisas que você citou, e tem essas duas questões. Eu acho que é isso mesmo. Eu estava tentando formular melhor, mas é assim que você vai contra, né? É como se você injetasse alguma coisa humana na máquina, né? Mas esse humano o humano é potencialmente muito mais, num certo nível ele é muito mais do que a máquina, né? Quer dizer, a gente tem uma capacidade, o nosso software, enfim, as conexões são quase infinitas, né? E a da máquina você vai lá e manda, fica esse trânsito, sabe, entre o humano, natureza e a máquina. Né? A máquina não se realiza como máquina. Né? Você me dizer que eu não sei onde vai dar, é engraçado quando você fala de projetos de máquina, porque eu não entendo nada de engenharia, mas eu acho que o que é mais próprio do engenheiro é o rigor, né, da construção e tal. É isso. Não, muito bom. Porque é muito engraçado mesmo. Eu faço máquinas, eu não tenho como, me pedem um projeto, não tenho como saber o que vai acontecer, né? O que você está falando do controle e da previsibilidade é perfeito, porque todos os movimentos são em loop, né? Mas não é um loop. Loop é quando você tem, por exemplo, o meu vídeo, né? Ele começa num ponto, aí ele vai, passa o vídeo, ele volta para o mesmo ponto, você nem percebe onde é que começa e onde termina. E isso você expande para o movimento da máquina em si, porque você tem, né, se o que determina os movimentos é o vídeo, então a máquina vai responder, né, vai dar aquelas respostas repetidas vezes. Não tem. Aquele videozinho que eu mostrei no início, não sei se você chegou a ver, ele já está repetido aqui, né? Então... por aí. Só que não finalizado assim, agora ele já começou de novo, eu sei porque eu editei. Mas tem uns que nem eu sei, eu não lembro mais. Porque esse aqui é um vídeo assim que me marcou muito, foi o primeiro que eu fiz, então eu lembro bem como é que foi fazer esse vídeo, né? Mas é isso, então, apesar desses movimentos serem em loop, né, e eles responderem, né, a máquina responder, né, naquelas determinadas marcações de som, só que isso não acontece. Porque você tem um monte de coisas imprevisíveis que acontecem ali naqueles circuitos. Então, o Palindrômicos, que foi o trabalho que até hoje eu não posso ouvir o som dele, que eu passo mal, ele tem uma interação ali naquele circuito que ele não acontece nunca da mesma forma. Então, eu não consigo dizer, agora ele vai para lá, agora ele vai para cá. Eu não consigo. Né? Então, realmente é um funcionamento orgânico, porque se você parar para pensar, o nosso organismo também, o coração está batendo em loop, né? Moto contínuo, né? Só que coisas estão acontecendo e nunca é da mesma maneira, né?
Então, é por aí. Então, assim, realmente não tem como prever. Eu não consigo prever. Eu quero, às vezes, registrar o meu trabalho, eu não consigo. Eu tenho que segurar, eu tenho que fazer uma coisa meio fake, às vezes, para fazer, sabe? Eu tenho que... Eu fico lá, o fotógrafo fica lá, empurra, eu, pá, sabe? Porque ele não vai quando eu quero. Né? Então, chega a esse nível, assim. A esse ponto de não ter como, assim, você não tem controle. Né? Então, e cada vez que você... Acontece muito assim, ele funciona de um jeito no ateliê, aí testa, aí vai para uma exposição. Lá ele funciona de outro jeito, sabe? Acontece isso muito, porque ele, de alguma maneira, ele interage, não sei se com a temperatura. Aconteceu já isso uma vez. A gente levou um trabalho, esse trabalho Pisca-Piscar, que foi para Brasília. Ele chegou lá, tinha um problema de secura no ar em Brasília, que a base dele de madeira fez, ela deformou e o trabalho funcionou de outra forma, sabe? Então, e tem uma outra coisa também, os vídeos, né, que geralmente são mais de um. Eu não uso, eu esqueci o nome, tem um negócio, sincronizador, tem um nome de um aparelho que quem faz vídeo de instalação usa muito. Então, aquelas coisas enormes do Gary Hill, tem várias projeções, aquilo ali tem um sincronizador que, assim, quando acaba um vídeo, o outro vai esperar para acabar junto, pra, sabe, quando começarem todos do zero, não ter um delay, né, que é um atraso. O meu não tem. Então, assim, eu faço tudo muito artesanal, né? Então, eu faço a edição de um vídeo, né? Se eu tenho outro que vai ser o par dele, um pode ter 2 minutos e 5 segundos, e o outro ter 2 minutos e 5,6. E aquilo no final de um dia, um vai estar começando numa hora que o outro vai estar terminando, sabe? Então, tem uma série de coisas que acontecem. Então... Deixa eu ver se algo que me chamou a atenção. No início, nos primeiros trabalhos, a impressão que me deu é que existiam os vídeos em si, né? Quer dizer, eles tinham uma certa graça, uma coisa pueril, que vem, enfim, não sei de onde vem. E tinha o mecanismo, quer dizer, não era tão evidente a relação existente entre a imagem em movimento e os movimentos da máquina, vamos dizer assim. Né? E o que me mobiliza nesses primeiros trabalhos é justamente assim, a graça e a ironia da imagem e o drama dessa máquina inútil, né? Que eu acho que tem alguma coisa a ver com isso que você falou também. E depois, paulatinamente, eu percebi, não sei se isso é verdadeiro, eu gostaria de saber a tua opinião, que começa a existir uma simbiose pelo menos mais evidente para o espectador que está de fora, né? Quer dizer, as imagens criadas primeiro eram os bules, enfim, as jarras e tal, agora eu acho que tem ultimamente, pelo que eu vi, aparecem essas luzes que se conectam e aí fica mais evidente a relação entre imagem e movimento, o que não retira o caráter exasperador do seu trabalho, né? Porque a vontade que dá é sair de perto. Não sei, essa é a minha sensação. E é nesse sentido que ele me interessa tanto, né? Quer dizer, porque essas questões que o Fernando fala de inoperância, inutilidade, incomunicabilidade, quer dizer, eu acho que ganha uma dimensão tão forte no seu trabalho que eu não me sinto atraído. A atração e repulsão é muito... É uma sensação que ela vem em conjunto, pelo menos a minha percepção do trabalho. Né? Mas eu não sei se isso é uma impressão pela maneira... não tinha visto todos os seus trabalhos. É pela maneira como você apresentou ou essa diferença existe? Enfim, eu queria saber se
essa desconexão é uma impressão minha ou se de fato... Você diz a desconexão... Aparente, pelo menos, entre a imagem, que tem uma historinha do bully brincando, conversando, enfim, não sei se foi claro. Deixa eu ver... Você está falando isso, eu estou lembrando de uma... Vou contar uma historinha para ver se ajuda. Nessa exposição do CCBB, eu recebi lá a visita da Regina Vater e do Bill Lundberg. E teve uma hora que a Regina virou para mim e falou, olha, o Bill falou um negócio que eu acho que você não vai gostar. O que foi que ele falou? Ele disse que ele está com uma sensação horrível de que o mundo vai acabar e só o seu trabalho vai ficar. É isso que você está falando? Mais ou menos isso. E eu achei isso muito bom. Eu falei, olha, eu gostei muito do que ele falou, vou falar para as outras pessoas. Aí fiquei engraçado que ele nem falou comigo, ele falou com ela, acho que ele se sentiu tão... Claro. Né? Mas eu acho que... Eu acho isso muito positivo. Né? Eu não sei se eu estou respondendo alguma coisa, mas, realmente, quando eu penso num trabalho, eu não estou pensando no público, não. Eu não penso, não. Eu penso, assim, parte mais prática. Esse fio aqui, se eu botar assim, ele... as pessoas não vão poder passar. Coisa bem prática. Entendi. Mas, na hora que eu estou pensando no trabalho, eu mergulho naquele universo autista dele. Né? E imagino movimentos que vão ser repetitivos e que aquilo vai ficar se esgotando numa eternidade, naquela situação angustiante, e que a gente só vê aqueles objetos ali nessa situação e não pode fazer nada. Né, é muito difícil também falar disso, porque é muito intuitiva a minha forma de produzir, e tem muita coisa que eu não consigo verbalizar. Eu até acho engraçado, porque eu estou fazendo mestrado agora e eu estou sofrendo, porque eu estou tendo que verbalizar coisas que eu não consigo verbalizar. Né? Então, até estou aprendendo um pouco, né, a fazer isso com o mestrado. Mas é por aí? É isso? Não, enfim, eu também estou muito sob o impacto dessa visão geral que você deu sobre o seu trabalho. Eu trouxe uma coisa cronológica. Que eu achei fantástico. Mas o que eu lembro esse trabalho da Paralela. Aí, quer dizer, o que me chamava muito a atenção, mesmo na arte contemporânea, é que tem trabalhos que eles querem ser arte, né? Obviamente, 99% dos trabalhos, eles já nascem com essa proposição de ser, então existe uma adequação da poética aos esquemas, enfim. Sei lá. E eu acho que o seu trabalho tem uma integridade porque ele não pretende, não sei se é o autismo dele, eu preciso pensar melhor, porque ele era tão autônomo, inclusive em relação ao que estava em volta. Entendeu? Ele não se relaciona... ele é mais um objeto de arte moderna. Sabe essas coisas? Também não era, ele não tem essa pretensão. Ele tem uma coisa que... Enfim, eu acho que eu estou muito ainda sobre o impacto dele que bom. Para pensar. Mas o que eu vejo, tentando, é que existe ele está mais uniforme, positivamente falando. Quer dizer, existe uma relação mais intensa, pelo menos eu consigo perceber mais, essa relação entre as imagens que você cria e os movimentos dessas outras peças. Enfim, eu acho que eu precisaria pensar também. Mas... Isso é ótimo, porque muito bom que você falou. Obrigada. Porque quando eu penso no trabalho, eu não penso muito no que como é que vai ser a relação com o visitante. Eu penso naquele universo ali, eu mergulho ali e tal. E a gente usa muito, a gente acaba tendo que qualificar, né? É uma instalação, é uma não sei o quê. Eu sei, assim, eu uso a palavra instalação por uma comodidade, né? As pessoas falam instalação, a pessoa, né? Uma instalação, então a pessoa fica mais sossegada. Mas a verdade é que eu sei mais o que o meu trabalho não é do que o que ele é. Porque ele não é uma videoinstalação. Na verdade, ele é instalado no espaço, então posso chamar de instalação. Mas ele não é um robô, ele não é um monte de coisas. Né? Então, isso que você está falando é muito legal, porque realmente eu penso, quando eu produzo,
eu tenho ali o que eu pedi, né, para o curador um determinado pedaço, porque me interessava. Eu gosto dessas situações, eu gosto de cantos, eu gosto dessas situações. Clarabóias. Clarabóias. Né? Então, aquilo ativa alguma coisa e eu, na mesma hora eu começo a construir Eu acho, se você me permite, algo que eu acho que me ajuda também a entender. Uma coisa que me incomoda, a princípio me incomoda muito, porque é da onde eu venho, né? Por exemplo, é essa madeira, tá vendo a imagem onde tem os alto-falantes? Alto-falantes, essa madeira que dá base para esse tripé, talvez, né? Porque dentro do jargão das artes visuais, quer dizer, você estaria retirando aquele objeto do âmbito, até horrível isso que eu vou falar, mas é assim, você tiraria aquilo do âmbito da vida e você coloca no âmbito da arte, blá, blá, blá. E eu estou vendo que esse tipo de pensamento, quer dizer, o teu trabalho me obriga a repensar todos esses conceitos já arraigados, que sem querer eles emergem, né? Porque ele não se propõe a isso, ele não se propõe a ser qualquer coisa que eu já saiba, que eu consigo dominar. A madeira está ali, porque se ela não tiver, vai cair. Para responder a uma demanda daquela coisa, e não ao circuito, ao que é as coisas usadas no meu trabalho são escolhidas por causa de uma necessidade de funcionamento. Perfeito. Deixa eu pegar um microfone aqui. Então, eu quero fazer aquele determinado movimento, eu vou pesquisar como é que eu vou resolver aquela situação. É um problema a ser resolvido. Né? E a base de madeira, que eu também eu não sei, eu queria que fosse de outra maneira, eu queria não ter a base de madeira, mas ela é absolutamente necessária. Eu acho que está dando microfonia aqui. Muito perto. Eu tenho, assim, uma pergunta e uma colocação do que eu entendi, assim, do teu trabalho, né? A pergunta é assim, esse trabalho dentro, por exemplo, você fez as coisas assim, como esses dois lados, as duas paredes se comunicarem, né? Foi intencional. Então, é autista da gente para eles, mas entre o trabalho conversa entre si. Naqueles primeiros que você falou que você fez uma primeira exposição onde você juntou várias peças, e aí uma fazia um barulho, a outra interagia com esse barulho. Você fez isso premeditado? Você colocou som, sei lá, interagiam com o som. Então, você colocou o som de um que interagisse com o outro trabalho? Isso foi premeditado ou foi ao acaso? Assim? Vê se é isso aqui que você está falando. Gente. Aquele primeiro que você... Primeiro não. Isso aqui, essa exposição? Que um... Foi exato. premeditado. Foi premeditado. Mesmo os tons e tal. Tá. Eu pensei em fazer experimentar a possibilidade de trabalhos que pudessem ser interconectáveis de maneiras diferentes, sabe? Então, esses mesmos trabalhos foram montados de uma outra forma na Arco em 2008. Exatamente esses 3 trabalhos foram para Madrid e eu montei de outra forma. Então, a minha ideia era experimentar isso, não ter uma unidade. Isso aqui é um trabalho, ponto. Eu queria que isso aqui é um trabalho e vírgula, sabe? Sabe, que eles pudessem ser montados de outra forma. Então, eu imagino, assim, nunca fiz isso, mas eu imagino que possa acontecer um dia de eu montar, por exemplo, um desses trabalhos com, sei lá, com esses aqui, sabe? Porque eles todos têm a mesma forma de funcionar, eles emitem os mesmos sons e, portanto, teoricamente, porque infelizmente os trabalhos felizmente, na verdade, né? Eles vão embora, vão para outros lugares e tal, então não vejo mais, mas se um dia eu puder reunir, eu quero testar isso. Não sei se vai funcionar, vai ver que vai queimar tudo, mas a minha ideia era essa. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer o mesmo trabalho, né, mas com estruturas que possam ser conectadas de maneiras diferentes na hora que eu monto. Né? Mas é uma coisa também que está ali. A pessoa olha, eu posso ir lá, posso trocar a forma dele funcionar. Não sei, era isso que eu tinha perguntado? Era isso. Agora eu queria te falar assim, o que me tocou no trabalho. Assim, achei muito interessante essa relação justamente
do autismo para com a gente, mas não entre eles. É que nem a gente está, quando a gente passa em cima da cidade com um avião, e a gente vê a cidade funcionando lá embaixo de acordo com códigos, né? Sei lá, farol, carro parando, o carro anda, não anda. Aquilo só vai mudar, que nem no teu trabalho também, se o avião começar a voar muito perto dos carros. Aí os carros vão começar a brecar, vão começar... Né? Que nem você chega com um casaco grande e faz um ventinho no ventilador lá, que o ventilador dá uma mexida, né? vai interferir no trabalho de uma certa forma. Eu acho interessante isso, justamente, no teu trabalho, essa relação. A gente vê de fora que as coisas, essa conversa entre o autismo de um sistema e a nossa não interferência nessa... Não sei se... Tem um livro que, não sei se você já leu, Cidades Invisíveis, do Calvino. Ah, não li. Muito bonito. Você falou das cidades, cada cidade tem uma forma completamente diferente de ser. Então, vale a pena, assim, já que você gostou. Vou pensar, achei legal. É um autor que eu gosto muito, vale a pena. Obrigado. Bom, não sei se você quer fazer alguma consideração a mais. Eu acho que é isso, né? Acho que... Então, obrigado, Mariana, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E eu gostaria também de convidar a todos para o nosso próximo encontro, que vai ser com a artista Patrícia Osses, no dia 10 de maio, aqui, às 6 horas, no MAC também. É isso. Aliás, está se tornando uma experiência muito forte, né? Você poder estar com um artista e poder conversar, interagir. Acho que isso é uma experiência. Não, e como eu falei também, assim, para o próprio artista, eu, pelo menos, quando eu preparo uma apresentação dessas, eu penso tanto sobre o trabalho, porque você pega lá longe, você consegue ver a trajetória, sabe? É uma coisa, apesar de não ser longa, né? Eu comecei a produzir esse trabalho em 2004, tem pouco tempo. Mas, assim, você até ajuda o que você está fazendo agora, sabe? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada.